Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil venceu por 4-1 e estamos classificados para as quartas de final da Copa do Mundo. Neymar retorna, como o time jogou, os pontos de Tite, rolou até dança do pombo, o que esperar do adversário, a Croácia, nas quartas da Copa. Vamos falar sobre isso, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, para o jogo contra a Coreia, é fato que seria uma experiência diferente dentro do contexto da Copa. Até porque o Brasil ainda nunca tinha sido testado a ponto de que, se perder, estaria eliminado. Na fase de grupos, 2 vitórias e uma derrota, a última mais recente contra Camarões, por 1-0 com as reservas, e todo aquele contexto que a gente já sabe, Primeiro ponto de muito destaque nesse jogo, os retornos de Neymar e Danilo. Danilo atuando pela lateral esquerda e o Neymar voltando à sua posição, que no caso ali atuando como um meia. O Brasil foi escalado com Alisson no gol, Militão na direita, Thiago Silva e Marquinhos na zaga e o Danilo na lateral esquerda. Casemiro, Paquetá, 2 volantes, Neymar como meia, Vini Júnior pela esquerda, Rafinha pela direita, Richarlison como referência. Numa fase defensiva, o Brasil se apresentava num 4-4-2. Formato semelhante ao da Coreia, que por sinal a Coreia é uma das surpresas da Copa. Passou num grupo que tinha Uruguai, Portugal e Gana, um grupo complicado, onde se colocavam como os favoritos a seleção do Cristiano Ronaldo e a seleção sul-americana, no caso Uruguai, e mesmo assim a Coreia passou, E tem bons jogadores, como é o caso do Son, principal referência, tem o Min-jae, zagueiro do Napoli, Então é um time que tem seus bons valores, mas ainda carece de uma limitação técnica, E o Brasil sobrou em campo, não à toa o placar reflete isso, Eu queria destacar inicialmente a recomposição do Rafinha pelo lado direito. O Brasil se defendia no 4-4-2 e a sua recomposição era muito importante, especialmente para barrar o mano a mano do Son com o Éder Militão. E claramente o Son, mano a mano com a maioria dos defensores do futebol mundial, ele vai levar vantagem, porque é um atacante de muita qualidade, como a gente sabe, O Brasil tinha uma saída de 3 defensores, com o Militão, Thiago Silva e o Marquinhos, sendo o Marquinhos, o zagueiro da sobra, atuando como um líbero, o Thiago Silva sendo um zagueiro pela esquerda e o Militão sendo esse zagueiro pelo lado direito. E detalhe na movimentação do Alexandro. Ele, quando o Brasil tinha a bola, ele ficava numa faixa de campo ali ao lado do Casemiro, formando uma dupla de volantes. Porque como ele joga com o pé trocado, a gente pode falar assim na linguagem mais popular, ele vinha por dentro e, no caso, compunha uma dupla de volantes com Casemiro, espetando um pouco mais o Paquetá para ficar na armação junto com o Neymar, Logo aos 6 minutos, o Rafinha faz uma grande jogada pelo lado direito, cruza, o Vinícius Júnior domina e já abre o placar. Então, o início perfeito para o Brasil. Se esperava uma Coreia fechada, uma Coreia que barrasse os espaços da seleção brasileira, mas no drible, no diferente, na ousadia dos seus pontas, o Brasil consegue abrir o placar. E o cenário ficou mais perfeito ainda porque logo aos 10, um pênalti claro, sem dúvidas, marcado em cima do Richarlison. Neymar foi para a cobrança e aí ele prova porque já há alguns anos, um dos melhores cobradores de pênaltis do mundo, Bola de um lado e goleiro de outro, como manda o manual. Brasil 2-0 com 10 minutos da primeira etapa. O início perfeito. A Coreia do Sul, que se esperava fechada, barrando as linhas do Brasil, isso não acontecia ainda. 2-0 com 10 minutos, Aos 16, aí sim, a Coreia chegou com mais perigo do primeiro tempo. O Hwang acabou finalizando de fora da área com muito perigo. O Alisson precisou fazer uma defesaça. A bola ia no ângulo, ia ser um golaço. Por sinal, se eu não estiver enganado, essa foi a primeira defesa do Alisson na Copa. No jogo passado, que o Brasil levou gol, era o Ederson que estava em campo. O Alisson esteve presente na vitória contra a Suíça e na vitória contra a Sérvia, O detalhe é que a Coreia tentava finalizações de fora da área, especialmente por 2 motivos eu gostaria de elucidar para vocês. Um deles as linhas defensivas do Brasil, as 2 linhas de 4 bem compactas, o que dificultava o jogo entre linhas. Jogadores de mais criação, jogadores que dão aquele último passe qualificado, Então essas linhas bem compactas e bem fechadas do Brasil dificultava esse jogo, da Coreia e obrigava a seleção asiática a finalizar de fora da área. E outro detalhe é a dificuldade da penetração e justamente de um atacante que atacasse a última linha, justamente causando confusões e permitindo, digamos, o desmoronar da linha defensiva brasileira. Então, esses foram alguns detalhes importantes que justificaram as finalizações de fora da área da seleção da Coreia. Já aos 28, com meia hora de jogo, o Brasil faz 3-0. Triangulação entre Marquinhos, Neymar e Richarlison, um belo gol por sinal, e aí o Richarlison cara a cara com o goleiro não teve jeito,
deslocou, perna esquerda na bola, ele fez 3-0 com 28 minutos. É isso mesmo, 28 minutos, estava 3-0 para o Brasil. Já aos 31, mais uma grande jogada de Hwang, pelo lado esquerdo, tá? Próximo à linha de fundo, ele tenta a finalização e o Alisson com o peito acaba defendendo, tá? E aos 35, o quarto gol do Brasil, né? E esse quarto gol justamente do Lucas Paquetá. Num contra-ataque rápido, o Vinícius Júnior cruzou e ele pegou assim, de perna direita, se eu não estiver enganado, para fazer um belo gol. 35 minutos do primeiro tempo, 4-0 para o Brasil. Aí não teve jeito. Ainda aos 45, o Brasil num contra-ataque, o Rafinha tocou para o Paquetá, ele finalizou de esquerda e o goleiro da Coreia fez uma grande defesa. Por sinal, se nesse lance Paquetá chuta de direita cruzado, ele teria feito o gol. E mais uma oportunidade de contra-ataque do Brasil aconteceu nos acréscimos. Aos 48, o Richarlison puxa o contra-ataque, finaliza, mas ele finalizou rasteiro e o goleiro esticou a perna para fazer a defesa. Nesse detalhe do lance, ele podia até ter dado o passe para o Neymar, que aí o camisa 10 sairia na cara do gol. Mas o balanço do primeiro tempo, um espetáculo. 4 para o Brasil, 0 para a Coreia do Sul. Um massacre, domínio absoluto. No segundo tempo, o que se esperava? Mudanças, até para poupar alguns nomes, visando a sequência da competição. Copa do Mundo é tiro curto, é muito do detalhe, é muito do momento, do ponto de vista físico também, né? Então, o Tite ele me surpreende ao não fazer mudanças já de cara na segunda etapa. Manteve Richarlison, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e tal. Aos 46, uma vacilada do Marquinhos, e aí isso não pode acontecer. Um dos raros vacilos da zaga da seleção brasileira durante esse ciclo de Copa. Estou falando da zaga titular, tá? Para deixar bem claro, Marquinhos e Thiago Silva. E aí o Son, né, que é o principal atacante da seleção da Coreia do Sul, cara a cara com o Alisson, ele finaliza e o goleiro faz uma grande defesa, meio que ele de ombro, né? Uma defesa espetacular, o que prova mais uma vez que ele é um paredão. Um grande goleiro, não à toa, eleito e sempre cobiçado e sempre, na linha ali dos melhores do mundo a cada temporada, né? O detalhe é que eu fiquei com a impressão de que se fosse um atacante, digamos, de mais faro de gol, não que o Son não saiba fazer gols, ele também é um bom finalizador, mas se fosse um cara assim, que digamos um popular fede a gol, como é o Harry Kane, o Lewandowski, eu acho que seria difícil mesmo o Brasil não ter levado esse gol, porque foi um vacilo realmente muito grande e o Son acabou desperdiçando essa chance, mas também os méritos para o Alisson. Aos 53, Rafinha limpou para a direita, limpou para a esquerda, ele estava buscando esse gol, até o Neymar ali na chegada para o segundo tempo falou assim, cara, tipo, é tua hora e tal, porque todo mundo tinha feito gol, menos o próprio Rafinha. Então ele estava esperando a oportunidade, finalizou com a perna esquerda, aquele chute colocado, delicado, no canto do goleiro, mas o goleiro coreano estava realmente querendo evitar um gol do Rafinha, e aí ele fez uma grande defesa. Aos 61, grande contra-ataque do Brasil, o Neymar virou de novo para o Rafinha, que puxou para a perna direita, e aí, mais uma vez, parando no goleiro coreano. Nesse lance, inclusive, o Rafinha poderia ter tentado tirar um pouco melhor do goleiro, acabou finalizando muito em cima. Inclusive, por falar em Rafinha, eu acho que esse é um grande detalhe em relação ao Rafinha e ao Antony, uma questão relacionada à finalização. Né? Não que o Rafinha ele não saiba, não tenha uma boa finalização. Até no Leeds e no Barcelona eu acho que ele finaliza melhor do que o que eu estou vendo agora na Copa do Mundo. Mas claro que é muito do detalhe, do momento e tal. Mas diferente do Antony, o Rafinha ele tem um melhor acabamento da jogada. Em que sentido o acabamento? Ele sempre acha um passe, ele sempre acha um cruzamento. O Antony já é um cara que dá um drible, dá outro, e aí ele tenta uma finalização, coisa e tal, mas às vezes acaba perdendo também a bola. Então são detalhes, são um comparativo aqui entre dois caras que disputam a mesma posição, né? Então, continuando, nós vamos ter aos 75 minutos o gol da Coreia do Sul. No caso, um cruzamento para a área, a bola sobra para o Paik na entrada da área, ele emenda um belo chute, um dos mais belos gols dessa Copa, sem chances para o Alisson. Final de jogo, Brasil 4, Coreia do Sul 1. E aí, Coreia do Sul eliminada, Brasil classificado. O Brasil que chega mais uma vez às quartas de final, onde foi eliminado, por exemplo, em 2018, na última Copa do Mundo para a seleção da Bélgica. Agora vem pela frente a Croácia. E quais são os pontos positivos dessa seleção croata? Eu vou resumir em um nome, Modric. Ele é a principal referência desse time, é o capitão, é um cara que tem seus 37 anos e tem uma vitalidade incrível. De um garoto de 23, 25 anos, realmente é uma máquina física esse tal de Modric, tá? E detalhe, não só ele, como também tem outros bons jogadores, alguns conhecidos, Kovacic, que jogou no Real Madrid, tem também o Brozovic e tal. Tem um bom goleiro, que é o Livakovic, que foi o destaque nas cobranças de pênalti contra o Japão. Então vai ser um jogo equilibrado, mas com favoritismo do Brasil. É claro que Copa do Mundo é muito do detalhe. E essa seleção croata, ela já vem de um desgaste maior do que o do Brasil. Isso porque ela disputou uma prorrogação.
mas eu gostaria de lembrá-los que em 2018, quando a Croácia chegou à final, em relação à França, a Croácia tinha jogado um jogo a mais, né? Porque foi 90 minutos, 3 prorrogações. Então, a Croácia é um time acostumado, pelo menos nos mata-matas recentes de Copa, a levar o jogo para a prorrogação. Então, que é uma tendência. O Brasil propositivo, a Croácia retraída. E é mais um jogo onde o Brasil vai ter que, muito provavelmente, furar uma defesa, mas também ficar atento aos contra-ataques. Porque, embora a Croácia não seja aquele time que é super rápido, tem bons jogadores que podem fazer isso com maestria, como é o caso do Perisic, que é um cara que joga pelos lados, já é conhecido, experiente. Tem um cara como referência, que no caso é o Kramaric também, que pode incomodar o sistema defensivo, mas eu vejo o Brasil favorito. Tem mais nomes, tem mais caras com capacidade individual, mas a Croácia não pode ser menosprezada. Não só pelo que fez em 18, como o que está fazendo. Chegou às quartas de final, assim como o Brasil. E a gente sabe, em 90 minutos, em Copa do Mundo, tudo pode acontecer, é tudo muito detalhe. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse jogo contra a Coreia. Inclusive, detalhe que a gente não pode esquecer de falar é em relação ao Tite, né? Que mais uma vez ele vai muito bem nas escalações, nas suas convicções. Coloca o Everton, utiliza os índices de jogadores, que eu achei assim muito bacana da parte dele, porque todo mundo joga e todo mundo está envolvido e tal. As homenagens ao Pelé não podem passar batidas, até porque o rei do futebol está se recuperando e a gente torce com certeza para que ele se recupere o quanto antes. Um cara que é um símbolo, teve lá a faixa do seu gol na Copa de 70 e tal, realmente muito emblemático. E o Brasil segue firme, rumo ao hexacampeonato. Lembrando que quem passar de Croácia e Brasil pega o vencedor de Holanda e Argentina. Meu Deus do céu, Copa do Mundo, você é demais. Mas a gente queria saber o que vocês acharam sobre o jogo contra a Coreia, um massacre. Deixa a tua opinião, comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!